são finalizadores e nós chegamos à última aula desse curso Evangelismo Estratégico. Que módulo abençoado que nos fez pensar sobre as diversas estratégias de evangelismo. Antes desse curso, talvez você pensava, evangelizar é a mesma coisa para adulto, para criança, para sectário. Gente, existem várias estratégias numa imensidão de mundo que nós chamamos de nosso, né? Esse mundão de Deus. Então nós precisamos aplicar cada uma dessas estratégias. Nós vamos falar agora na última aula sobre o evangelismo de crianças, evangelismo dos pequeninos, né? Tem uma moçadinha aí chegando, é a próxima geração, e eles precisam conhecer o amor de Deus. Educadores e psicólogos são unânimes em afirmar, quase todos os casos, que um autoconhecimento, ou melhor, um autoconceito doentio, se originam na infância. Pais, professores, colegas são influência muito importante para a autoimagem de uma criança em seu desenvolvimento. Se todo adulto soubesse a responsabilidade que é educar crianças, a responsabilidade que é você ser uma referência, um exemplo, a responsabilidade que é você tratar bem as crianças, porque isso, toda aquela carga, toda aquela demanda que as crianças recebem desde cedo, desde a sua primeira infância, é o que vai refletir na vida adulta delas. Eu, como psicanalista clínico, eu posso falar isso de carteirinha. E lá na nossa clínica, nossos atendimentos, sempre as pessoas vão trazer demandas da sua infância, que não foram bem elaboradas, que jogaram lá para o inconsciente, e os adultos deveriam ter essa consciência do mal que podem fazer para uma criança. Vamos examinar nessa última lição nossa, essa última aula, o impacto que cada pessoa exerce sobre a vida de uma criança. Não precisa ser pai para ter responsabilidade. Não precisa ser mãe para ter responsabilidade. Todo ser humano, teoricamente, deve ter responsabilidades com os pequeninos. Vamos falar primeiro sobre a influência dos pais. Os principais responsáveis pelo destino de uma criança, sem dúvida, são os pais. Suas palavras e vozes de encorajamento, de elogios, são as primeiras e as mais influentes sons que a criança ouve. A carga que nós colocamos sobre uma criança, ela é muito grande. Existem crianças que não conseguem elaborar um lar onde não há autovalidação, aonde a criança tira 6 e o pai pergunta por que não tirou 7. Aí a criança se esforça no outro bimestre e tira 7. Aí o pai diz por que não levou 8. Aí a criança se mata de estudar no outro semestre, tira 8. Ah, mas por que não levou 10? Aí no último período do ano, a criança querendo agradar e surpreender o pai, as expectativas da mãe, tira um tão buscado 10, e aí o pai diz: quem foi a professora irresponsável que te deu uma nota tão alta assim? Que professora burra é essa? Um lar onde não há estímulos, elogios, aonde não há encorajamento, essa criança certamente é um forte candidato a ser um adulto problemático.
À medida que os pais encorajam seus filhos a desenvolverem talentos, dotes, habilidades, eles desenvolvem um senso de vida saudável, digno de confiança para suas realizações. Por que tem muito adulto que é inseguro? Ele não dá um passo na vida sem a opinião de alguém. Ele não coloca uma roupa, ele não escolhe uma roupa, ele não compra uma roupa se alguém não falar, tá legal, tá bonito, pode levar. Justamente por causa dessa falta de validação, essa insegurança que vem desde lá da infância. Quando ninguém elogiava, quando ninguém mostrava os seus talentos, os seus pontos fortes, os seus dotes. Todo mundo tem ponto forte, todo mundo tem talento. Segundo o teórico Gardner, são pelo menos 8 inteligências. Não existe ninguém burro. Talvez a pessoa não tenha inteligência para aquilo, mas ela tem outras 7 inteligências que podem ser desenvolvidas. São pelo menos 8 áreas em que o ser humano ele vai se enquadrar e ele é inteligente. Não é de se admirar que as crianças são mais responsáveis quando criadas, cuidadas por pais que são amorosos, sensíveis e comprometidos. Pais que são amorosos, sensíveis, comprometidos e casados, que hoje a gente vive também num mundo onde a criança ela é fruto de pais separados e ora ela está na casa do pai, ora está na casa da mãe, e às vezes os adultos usam a criança como moeda de troca para alienação parental, enfim. Crianças que são criadas por gente saudável, gente amorosa, gente sensível, gente comprometida, serão adultos mais suscetíveis a ter uma vida responsável, a ter uma vida saudável. Então, nós que somos adultos, nós precisamos entender qual é a influência que nós estamos entregando, depositando na vida dos nossos pequenos. Se percebe é que muitos pais eles não entendem essa poderosa influência na formação da autoimagem da criança, dizendo coisas horríveis. Eu amo mais o seu irmão do que você. Você é feio, você é burro, você nunca será nada na vida. Olha as coisas que o pai e a mãe dizem. Tem pai e mãe que diz assim, você é o restinho da panela. Nós desejamos o seu irmão, a sua irmã, mas você foi um acidente. Como é que a criança se sente ouvindo essa desvalidação? Porque ela é tão importante como o irmão dela. Eu me lembro quando os meus filhos eram pequenos ainda, hoje aqui em casa é todo mundo adulto, né? Meu mais velho tem 21 anos, meu mais novo tem 18, um está terminando a faculdade de farmácia, o outro está iniciando os estudos na medicina. Mas quando os meus eram mais novos, crianças, tudo que eu trazia para um, eu levava para o outro. Nem que fosse um bombom. Se eu levasse uma caixa de bombom para um, eu também me preocupava em levar outra caixa de bombom para o outro. Porque os dois são importantes. Porque os dois são filhos. Porque os dois têm o mesmo valor. Vamos falar sobre a influência dos professores em segundo lugar. Quem não se lembra de um professor que era muito chato, a aula dele era muito maçante, o tempo não passava, e aquela professora muito meiga, muito carinhosa, muito amiga, docinho. Esses profissionais são mentores na formação do caráter da criança. Então não é só o pai, a mãe que tem uma responsabilidade. Os professores também têm. Até porque os professores, em idade escolar, eles vão passar um bom período influenciando os nossos filhos.
Professores são formadores de opinião. Professores são formadores de todas as profissões do mundo. Inclusive, eu acho que professor deveria ser uma das profissões mais respeitadas aqui no Brasil. E não é. Uma das profissões mais bem pagas. Países orientais como o Japão, o imperador não se dobra para ninguém, mas ele se dobra para o professor. Quando ele encontra um professor, ele faz aquele gesto de se dobrar para o professor em reverência àquele mestre. Depois dos pais, os professores são aqueles que exercem a maior influência no desenvolvimento da autoimagem positiva ou autoimagem negativa de uma criança. Obviamente, se o professor for bem treinado, um bom professor, tiver uma boa didática, ele vai deixar a melhor herança para os meus filhos. Agora, tem professores que geram até traumas. Eu me lembro de uma aluna nossa e ela não conseguia fazer provas de concurso público. Ela estudava, se preparava, fazia cursinhos. Quando chegava na semana da prova, dava um apagão nela. Ela ia fazer o concurso, mas ela não lembrava absolutamente de nada. Era um trauma. Fomos à raiz do trauma, fomos investigar o trauma. Quando ela era muito pequenininha, muito criança, ela foi fazer um desenho e ela entregou para a professora dela, educação infantil. A professora olhou aquele desenho, não gostou, rasgou o desenho, entregou o papel para a menina e disse assim: isso não está bom, isso está uma porcaria. Refaz, você pode fazer melhor. Daquele dia em diante, ela se sentiu desvalidada, se sentiu impotente. Era só uma criança. Tinha lá os seus 4, 5, 6 aninhos. Mas que depois isso vai desencadear um gatilho lá para a vida adulta. Então, professores, eles são responsáveis também nessa influência. E por último, a influência dos amigos. Um outro fator que influencia também o desenvolvimento das nossas crianças. Tanto uma conduta positiva, tanto na forma negativa. Amizades. Já diz a Bíblia que as más conversações, ela corrompe os bons costumes. Você pode criar um filho a vida toda na palavra, mas se ele se misturar com gente estranha, ele se desvia, ele esquece de tudo aquilo que você falou para ele. Por isso que é importante eu e você fundamentarmos os nossos filhos, não nos nossos exemplos, na nossa postura apenas, mas fundamentá-los na palavra. Se dentro de casa a criança ela foi ensinada desde cedo que ela é abençoada, que ela é muito amada por Deus, muitas dessas verdades que são difundidas por aí de forma subjetiva, quando ela ouvir da boca de alguém, não vai haver efeito nenhum. Olha o que Provérbios 22:6 fala sobre isso. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Nós precisamos ensinar a criança o caminho que a criança deve andar. Quando a criança crescer, ela não se desviará, ela não abandonará Jesus, ela não abandonará a fé. Então, ensine os pequenos sobre a palavra de Deus. Ensine os pequenos sobre uma vida com Deus. Vão se passar anos e anos e anos, e os pequenos estarão firmes com Jesus.
É de suma importância que os pais não só ensinem seus pequeninos, mas também pratique o que eles têm ensinado, servindo como modelo para os seus filhos. Quem é o maior paradigma deles, o maior exemplo deles? Sou eu que convivo com eles. Aquela história, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, para a criança isso aí não tem valor. A criança se espelha em você. Lá em Marcos, no capítulo 10, no versículo 15, olha o que a Bíblia diz. Jesus, né? Letra vermelha na minha Bíblia é Jesus falando. Em verdade te digo, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Jesus ele fala isso por causa da pureza de coração da criança. Jesus ele fala que dos pequeninos é o reino dos céus. Então nós precisamos estar preparados também para levar o evangelho, para evangelizar esses pequenos de maneira lúdica, para que eles possam contemplar a luz do Senhor Jesus. Eu vou deixar para vocês nessa última aula meus contatos, as minhas redes sociais, meu e-mail. Se você precisar tirar alguma dúvida sobre esse curso, pode falar comigo nas redes e eu vou dar suporte para você, sanando todas as dúvidas. Nos vemos nas próximas aulas, nos próximos cursos. Nos vemos aí no decorrer da nossa jornada. Foi bom estar com vocês até agora e até mais.